Às vezes, a vida pode ser tão incerta e imprevisível. Você pode sentir que algo está faltando em sua vida ou que não está vivendo de acordo com o padrão que deseja. Essa situação perplexa pode ser porque Deus está te testando. A vida é feita de estações e sentir-se assim é perfeitamente normal. No entanto, você precisa ser proativo em tal situação, discernindo por que Deus está te colocando em tal teste para que você possa entender o propósito dele para a sua vida. Neste vídeo, você aprenderá 7 razões pelas quais Deus te coloca em certas situações que te fazem sentir perdido. Casos de se sentir perdido são muito comuns na vida de muitos cristãos. Isso ocorre porque você não tem tudo resolvido. Você não conhece o plano da sua vida e pode não entender a próxima fase que pode se revelar para você. Às vezes, você fica com sonhos e metas dos quais está quase desistindo. Estações como essas são necessárias para criar uma bela história do seu processo que fará você olhar para o futuro e agradecer a Deus por quão longe Ele te trouxe. Você não precisa se sentir sobrecarregado ou pensar negativamente sobre si mesmo. Sempre tenha a mentalidade de superar essas estações. O diabo também pode lançar flechas em sua vida se perceber que tudo está indo muito bem com você. É por isso que você não deve ignorar os artifícios dos inimigos. Entenda que o diabo não tem poder para tirar nada de você ou te dar o que você não quer, a menos que você permita. A maneira mais sutil de você permitir que o diabo entre em sua vida é reagindo aos problemas que ele coloca em seu caminho. Você acredita nas mentiras dele? Está perdendo a esperança e desistindo? Se você for considerado culpado disso, então está dando ao diabo a chance de continuar poluindo sua mente com seu veneno. No entanto, você deve saber que o plano de Deus para a sua vida é bom e não maligno. Deus vê como você está tentando resolver todos os quebra-cabeças com seu próprio poder, sem pedir a ajuda dele. E Ele está esperando que você termine todos os seus esforços para que Ele possa intervir. Ele usa essas oportunidades para te colocar em uma série de testes para determinar sua eficácia no propósito para o qual Ele te chamou. Ninguém cumpre sua missão na Terra sem ser testado, porque esses testes determinam o quão apto você está para o trabalho. Preste atenção a essas 7 razões pelas quais Deus está te testando e desperte. Número 1. Para te preparar ou treinar para a bênção que você está pedindo. O treinamento é necessário para preparar qualquer um para o tipo de vida que precisa. A vida não é sobre desejar o melhor de tudo, mas sobre sua capacidade de pagar o preço. Pagar o preço por algo nem sempre é agradável, mas receber o produto pelo qual você pagou é prazeroso. A vida é um investimento. Você nem sempre obtém os dividendos imediatamente e às vezes precisa esperar. Muitas vezes, esperar pode estar cheio de ansiedades e incertezas, mas é o lugar favorito de Deus para te treinar para as bênçãos que estão por vir. Uma das maneiras pelas quais Deus te prepara ou treina para essa bênção é separando você do que não é necessário em sua vida. Essas coisas podem ser pessoas, lugares, empregos, vocações e qualquer coisa com a qual você esteja envolvido que vá dificultar a vida que você quer. Uma das razões pelas quais você pode se sentir perdido é porque está perdendo muitas coisas que acha valiosas para você. Amigos próximos não estão mais tão próximos. A incerteza obscurece sua carreira, seu negócio pode estar instável e você não consegue entender por que tudo isso está acontecendo com você. Isso ocorre porque sua etapa preparatória acabou de começar. Vamos olhar exemplos bíblicos de pessoas que Deus separou de lugares, pessoas ou coisas para treiná-las para a bênção que estava por vir. A primeira pessoa que virá à sua mente é Abraão. Deus não apenas o separou de seu povo, mas também de sua comunidade e nação. Gênesis 12, 1-2 diz: O Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Farei seu nome famoso e você será uma bênção. Uma condição profunda do seu treinamento para o sucesso
é deixar certas coisas e pessoas. Você deve aprender a dizer não a algumas coisas e manter sua decisão. Você deve saber como sacrificar as coisas mais valiosas para acessar a bênção que está por vir. Você pode se perguntar por que Deus pediu a Abraão que deixasse seu país ou seu povo antes de abençoá-lo. Será que ele não poderia abençoar Abraão em seu local? Deus pode abençoar qualquer um, em qualquer condição, mas alguns protocolos precisam ser seguidos para garantir a sustentabilidade dessa bênção. Você sabia que Abraão não seguiu completamente as instruções de Deus? Ele levou Ló, seu sobrinho, embora Deus tenha instruído que deixasse todos para trás. Abraão deveria estar apenas com Sara, sua esposa, mas ele levou Ló, o que lhe causou muitos problemas. Um dos problemas de Abraão com Ló foi quando os servos deles começaram a ter questões porque a terra não conseguia sustentá-los. Enquanto estavam juntos, suas posses eram tão grandes que não podiam mais conviver no mesmo terreno. Abraão interveio dizendo a Ló para escolher o lugar que preferisse, e Ló, gananciosamente, escolheu a região de Sodoma e Gomorra, porque suas terras eram mais férteis. Essa decisão causou muito estresse a Abraão, porque Ló se viu entre pessoas perigosas, o que exigiu várias intervenções de Abraão para salvá-lo. Se Abraão não tivesse levado Ló, ele teria mais foco em si mesmo, em sua esposa e em tudo o que Deus havia colocado em seu coração para fazer. Agora, imagine se ele tivesse levado toda a sua família com ele. Teria sido de um problema para outro, e a situação teria sido ainda pior se ele tivesse ficado e não obedecido a Deus. Uma das razões pelas quais Deus precisa que você se separe de certas pessoas é para aumentar seu foco em se aproximar do seu futuro. Você já viu um soldado sendo treinado no conforto de sua casa com sua esposa, filhos e parentes, todos se divertindo com ele? Não. Quando se trata de propósito ou um chamado ao dever, seu treinamento exigirá que você se afaste daqueles que ama para aperfeiçoar a eficácia do seu treinamento. Se você conseguir passar por esse processo, até mesmo sua família e aqueles que você ama ficarão orgulhosos de você. Isso não é para encorajá-lo a fugir deliberadamente de pessoas que genuinamente se preocupam com você por causa de algumas desculpas frágeis que você tem. Em vez disso, é um chamado para não hesitar se Deus decidir te dar tais instruções. Pessoas não são a única coisa da qual Deus te separa. Pode ser um ambiente. Você pode estar acostumado a um local específico ou ter acabado de se mudar para um lugar que sente que tem muito potencial para te elevar. Mas Deus escolhe te tirar desse lugar. Pode não vir como uma instrução direta, mas você perceberá que talvez um problema ou uma situação inesperada tenha acontecido que literalmente te forçou a sair daquele lugar. Você pode estar se perguntando por que tudo isso está acontecendo, porque tem muito apego por aquele lugar. Você vê muitas perspectivas que te fazem acreditar que sua vida será melhor ali, mas tudo desaparece no ar. Em tal situação, é esperado que você se sinta perdido ou incapaz de vislumbrar o que está por vir. Mas se você entender a lei do processo e como Deus testa as pessoas, não se preocupará porque tudo o que Deus tira de você não é bom o suficiente. É por isso que, enquanto você continuar se apegando às coisas erradas, pode não receber os melhores planos dele. Pode até ser que Deus esteja te salvando de um perigo inevitável, que logo te visitará se você ficar naquele ambiente. Deus vê além da nossa realidade física. O que parece perfeito para você pode ser uma armadilha mortal. Alguns ambientes podem segurar suas bênçãos. As posses de Abraão não eram tantas quando ele estava em Harã como quando ele saiu. Mesmo quando ele deixou a região de Canaã por causa da fome e foi para o Egito, a Bíblia registrou que Abrão havia se tornado muito rico em gado, prata e ouro. Quando Deus te tira de certos lugares, ele tem um plano melhor para você. Em algum momento, Abraão pode ter se sentido perdido e incerto sobre sua vida, porque deixou um local que proporcionava conforto e ajudaria em sua sobrevivência em um lugar que ele não conhecia nada.
Outra maneira pela qual Deus geralmente treina seus filhos por meio de provações é pela rejeição. Na maioria das vezes, isso visa te empurrar para um lugar onde você começa a interagir com Deus pessoalmente. A rejeição fará você perceber que não precisa depender de ninguém nesta vida além de Deus. Sua esperança não deve estar em nenhum homem, exceto em Deus. Os humanos são instrumentos de Deus para alcançar seus filhos, mas é necessário Deus para convencer um homem a te ajudar. Se você fizer de um homem sua última esperança, Deus te deixará enfrentar a situação sozinho, e é quando você experimenta a rejeição. A Bíblia diz que a pedra rejeitada seria a pedra angular principal. Você pode não ter a capacidade de ser essa pedra angular principal antes da sua rejeição. Mas quando você corre para Deus, Ele te capacitará por meio das mesmas pessoas. Aqueles que te jogaram fora virão te procurar. Lembre-se de Jefté, que foi rejeitado por seus irmãos porque era um filho ilegítimo. Sua rejeição o motivou a se tornar um guerreiro poderoso que tinha batalhões de soldados sob seu comando. Ele era tão poderoso que nunca perdeu nenhuma batalha. Logo após deixar seus irmãos, eles começaram a ter problemas com seus inimigos e suas vidas foram ameaçadas. Eles tiveram que chamar aquele mesmo Jefté que foi rejeitado para ajudá-los. Sua separação de seus irmãos provocou o teste que revelou a próxima fase da vida de Jefté. Se você tiver um entendimento de como a grandeza pode nascer durante o período do seu teste, você não se sentirá perdido ou incerto sobre sua vida. Esse período de teste é um campo de treinamento que te preparará para a vida que está por vir. Esse treinamento é destinado a trazer o melhor de você. Em vez de se preocupar ou se sentir sobrecarregado por esses problemas, canalize essa energia para se construir, assim como Jefté fez. Deus pode te treinar por meio de suas experiências na vida. É por isso que quando você se candidata a um emprego, a empresa ou organização perguntará sobre seu nível de experiência antes de te dar a posição. Se você não tiver experiência suficiente, pode muito bem perder a posição. Deus também exige sua expertise para que Ele tenha confiança de que você pode lidar com a próxima fase da sua vida. Esse foi o caso de Davi na Bíblia. Ele foi deixado sozinho para proteger o rebanho de seu pai Jessé por conta própria. Sem que ele soubesse, Deus estava usando suas experiências naquele deserto para construí-lo para uma missão maior. Mas ele também deve ter se sentido perdido e inválido. Davi pode ter pensado que Deus o havia abandonado. Então, ele foi deixado para enfrentar os leões, ursos e outros animais que atacavam as ovelhas. Mas tudo o que ele passou fazia parte do plano de Deus para ele. Em pouco tempo, Deus o tirou daquele deserto para praticar o que ele havia experimentado ao longo dos anos. Seu pai o enviou para verificar seus irmãos no campo de batalha. Davi foi lá e encontrou algo que o provocou no espírito. Um filisteu incircunciso estava difamando os exércitos do Deus vivo. Essa foi uma oportunidade perfeita para ele colocar sua experiência em prática. Ele estava acostumado com leões e ursos atacando as ovelhas, e agora ele é apresentado a uma dimensão avançada de defender as ovelhas. Desta vez, ele lutaria contra um urso maior. O aspecto mais fascinante dessa história é quando o rei Saul questiona sua capacidade de lutar contra Golias. Foi quando sua experiência começou a falar com ele. 1 Samuel 17:33-36, Saul respondeu: "Você não é capaz de enfrentar esse filisteu e lutar contra ele. Você é apenas um menino, e ele é um guerreiro desde a juventude." Mas Davi disse a Saul: "Seu servo tem cuidado das ovelhas de seu pai. Quando um leão ou um urso vinha e levava uma ovelha do rebanho, eu ia atrás dele, o golpeava e resgatava a ovelha de sua boca. Quando ele se virava contra mim, eu o agarrava pelos pelos, o golpeava e o matava. Seu servo matou tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles,
porque desafiou os exércitos do Deus vivo. O rei Saul pensou que Davi seria incapaz de lutar contra Golias por causa de seu pouco conhecimento sobre guerra. Ele nunca soube que Davi, por meio da experiência, havia criado um portfólio para si mesmo que não podia ser negado ou subestimado. Às vezes, seu treinamento não será na área do seu chamado. Davi foi treinado como pastor, mas acabou como rei e guerreiro, e o que possibilitou seu sucesso nessas áreas foi sua experiência como pastor. É por isso que você precisa olhar além de onde você está agora. Deus não é como um homem que pode querer te chamar para a indústria da moda e gostaria que você treinasse como aprendiz de outro estilista. Não é assim que ele funciona. Deus pode te treinar como encanador e te enviar para a indústria da moda. O teste e a preparação de Deus não são os mesmos que os dos humanos. Os humanos te treinarão para a habilidade, mas o treinamento de Deus não é apenas sobre a habilidade, mas sobre tudo o mais que tornará a habilidade um sucesso. É por isso que pode haver uma profecia sobre você de que você se tornará um político poderoso que livrará sua nação de um mau governo e promoverá a justiça. Você pode ter vários sonhos sobre essa profecia, mas não ver nenhuma correlação entre seu estilo de vida e essa profecia. Talvez você esteja no mundo dos negócios sem esperança de sair para seguir sua paixão. Você pode estar indo à falência nos negócios e até lutando pelo pão de cada dia, ponderando como pode conseguir dinheiro para perseguir o objetivo de ser o líder renomado que imaginou. Tal situação pode te fazer sentir perdido e confuso sobre sua vida, mas quando você entende a estratégia de Deus de testar as pessoas, você não se preocupará muito porque perceberá que sua vida está indo como deveria. Os desafios são apenas o teste de treinamento pelo qual você deve passar, e logo estará terminado. O teste de Davi terminou imediatamente. Ele derrotou Golias. Ele treinou como pastor e usou sua experiência como menino pastor para derrotar o inimigo de sua nação. Jesus também foi treinado como carpinteiro, uma profissão que não se correlacionava com seu destino. Deus não precisa das suas habilidades para te estabelecer na vida. Ele precisa ver que você foi bem preparado pelas circunstâncias da vida. Deus quer ver o quão esperto e ágil você se tornou ao lidar com a missão dele. Ele não precisa da habilidade que você adquiriu com sua experiência, mas da postura do seu coração, resiliência e perfeição. Paciência é uma virtude que você deve possuir quando está no campo de treinamento com Deus, porque há muitas coisas que você pode não entender. Muitos dos seus planos falharão. Às vezes, você sentirá como se estivesse girando em círculos, mas isso faz parte disso. O diabo te fará sentir como se você estivesse perdendo algo, mas você não está perdendo nada. Imagine uma pessoa que decide embarcar em uma jornada de condicionamento físico. Ele vai à academia e consegue um treinador experiente que o guiará pelo processo para alcançar seu objetivo. Se o objetivo dele é construir músculos mais fortes e ter um abdômen perfeito de 6 gomos, ele não conseguirá isso em apenas um mês de treinamento. Em alguns casos raros, você pode nem ver mudanças visíveis no primeiro mês. Tudo o que ele passará é dor e desconforto em seu corpo por causa de uma decisão de alcançar um corpo fisicamente em forma. Ele terá que passar pelas dores do treinamento como o preço a pagar por isso. Da mesma forma, no dia em que você decide ser grande na vida, você se inscreve para o treinamento de teste por Deus. E acredite em mim, Deus é o melhor treinador que alguém poderia pedir. Ele não deixará nenhum aspecto da sua vida intocado. Ele será paciente e esperará até que tudo esteja perfeitamente feito como deveria ser. Deus não produz bolos mal assados. Ele não produz soldados abaixo do padrão. Deus suportará até que você esteja devidamente preparado e nutrido para a estatura que Ele deseja. Seu instrutor de academia pode desistir de você se sentir que você não pode atender às demandas do treinamento, mas Deus esperará. Ele não te forçará a fazer o que você não está confortável em fazer, mas isso pode ser uma razão para os atrasos recorrentes. O treinamento de Deus é de nível em nível,
Você nunca pode entrar no próximo nível se não passar por um nível. Como seu instrutor de academia, você deve seguir todas as instruções, mesmo quando não fizer sentido. Você pode ficar confuso em algum momento porque tudo o que você quer fazer é construir músculos e um abdômen de 6 gomos. Mas seu instrutor de academia te forçará a evitar alguns alimentos e te permitirá beber mais água. E você ficará se perguntando o que a comida tem a ver com os exercícios que deveriam te dar os resultados que você precisa. Isso ocorre porque seu instrutor não está apenas te treinando com suas habilidades, mas com sua experiência. Ele sabe que não importa o exercício que você faça, você não obterá os resultados que precisa se não comer a coisa certa. Deus também está muito familiarizado com a história da sua vida e entende seu propósito muito bem. Ele sabe que se você focar apenas em uma coisa, sua vida não será equilibrada. Então, seu treinamento é sempre versátil e rigoroso. Algumas instruções podem nem alinhar com seus objetivos. Imagine aspirar ser um líder político enquanto Deus te pede para fazer um check-up médico mensal. Primeiro, você precisa economizar dinheiro para sua ambição política. Segundo, você não está doente. Terceiro, isso está te distraindo e te fazendo não focar bem na sua busca. Mesmo que sua saúde seja muito importante, você não vê por que deveria gastar tanto dinheiro e tempo com algo que não parece um problema. Pode ser que Deus queira que você seja um professor, e você se perguntará como isso se correlaciona com sua ambição política. Lembre-se, mencionamos anteriormente que Deus pode te treinar em áreas distantes do propósito da sua vida. Então, quando Deus está te pedindo para fazer algo que não faz sentido para você, entenda que Ele viu seu fim desde o início e Ele está te dando tudo o que você precisa, mesmo que não pareça assim. Se você obedecer diligentemente, verá que tudo se somará bem para fazer uma história perfeita. Mas se você não obedecer, não terá a chance de testemunhar os resultados que Deus está elaborando. Sempre lembre que você tem uma vida gloriosa à sua frente. E Deus está disposto a te levar pelo processo necessário para se tornar essa pessoa gloriosa. Esse processo é seguido por testes e treinamentos que te prepararão para a vida que você deseja. Não desista quando for rejeitado ou isolado de coisas ou pessoas que você ama. Não desista quando enfrentar demais. Suas experiências não se correlacionam com seu chamado. Seja paciente com Deus e siga todos os requisitos deste treinamento, e você testemunhará pelos seus resultados no final. Número 2. Para ganhar maturidade. Uma das razões pelas quais Deus te leva pelo processo de teste é para que você se torne muito maduro em seu espírito, alma e corpo. Deus não está preocupado apenas com seu crescimento espiritual, mas também com o crescimento em sua mente e até em seu corpo. Foi estabelecido muitas vezes que tesouros não podem ser confiados às mãos de crianças. Não importa o quanto você ame seu filho, você não pode comprar um carro para ele porque ele não tem idade para dirigir um. Se você presentear uma criança de 10 anos com um veículo, você estará apenas preparando-a para a destruição por acidente. Ou poderia estar dando a ela uma permissão para maltratar o carro. Em Gálatas 4, 1-2, o apóstolo Paulo tomou seu tempo para explicar a necessidade de ser maduro antes de assumir algumas responsabilidades para o povo de Gálatas. Ele disse: "O que estou dizendo é que, enquanto o herdeiro for criança, ele não é diferente de um escravo, embora seja dono de toda a propriedade. Ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai." Talvez você esteja se sentindo perdido, não porque não merece tudo o que está orando, mas porque ainda não está crescido o suficiente para lidar com a bênção pela qual está orando. Crescimento ou maturidade tem requisitos específicos de acordo com essa escritura que acabamos de ler. Um desses requisitos é chamado humildade. Se Deus vê que você precisa melhorar sua vida, então não há melhor maneira de alcançar isso do que aprender. Isso exige que você desça do seu pedestal e esteja pronto para aprender. A Bíblia diz que, enquanto um herdeiro permanece criança, ele tem toda a chance de aprender. Mas imagine se esse herdeiro
fosse um adulto sem conhecimento e sem vontade de aprender, o que aconteceria com ele? Sua herança será dada a outra pessoa, porque o pai não pode assistir seu filho desperdiçar sua propriedade só porque ele tem direito. Ser criança e assumir um espírito humilde é uma vantagem para qualquer um que deseja crescimento. O orgulho é um inimigo do crescimento porque te faz sentir que você cresceu o suficiente, te faz se acomodar rápido demais enquanto Deus tem planos maiores para você e te faz subestimar ou rebaixar todos que Deus quer usar para te elevar, porque você não pode simplesmente ser um bebê e aprender. Crescimento atrofiado e estagnação são as qualidades da maioria dessas pessoas. Curiosamente, enquanto você pode pensar que sabe de tudo e não quer se humilhar e aprender, a realidade é que você ainda é infantil e ignorante. Você pode não se ver assim, mas é quem você é. A maturidade também exige que você esteja sujeito a administradores e guardiões para instruções, disciplina e nutrição. Isso é muito importante porque, embora o crescimento seja constante na vida, ele requer atenção e cuidado para que aconteça. Uma criança nascida e mantida em algum lugar sozinha morrerá se não houver ninguém para alimentá-la, limpá-la e cuidar dela. Uma árvore plantada também requer capina e poda ocasionais para crescer adequadamente. O crescimento não acontecerá apenas porque você está vivo, comendo, bebendo, dormindo e fazendo o que quiser. É necessário o esforço de outros para que você amadureça. Crescimento é muito diferente de maturidade. Muitas pessoas cresceram, mas ainda não estão maduras. Tudo sobre elas pode indicar que atingiram algum nível de maturidade, mas isso pode estar longe da realidade. Você pode parecer altamente educado, civilizado e espiritual e ter uma vida social vibrante, mas coisas pequenas ainda podem te quebrar. Você pode ter problemas de raiva, mudanças de humor, dúvidas e um espírito julgador. Você pode facilmente comprometer seus padrões. Você não é confiável, não é educado, lutando contra o ódio e amargurado com as pessoas. Deus pretende enfrentar todas essas falhas em sua vida para que você possa ganhar estatura e estar pronto para a bênção que está à sua frente. É uma coisa alcançar a alta posição que você está desejando e outra, permanecer lá. Uma pessoa imatura não tem a resistência para suportar a pressão do sucesso. Além da glória, influência e fama, há mais no sucesso. Embutido nisso estão confrontos e dores não revelados. Deus te ama demais para permitir que você passe por todas essas coisas sem te preparar. Deus não liberará suas bênçãos até que você amadureça. Não porque Ele está sendo mal com você, mas porque Ele sabe que sua vida importa mais para Ele do que essas coisas. Ele permite situações que você não entende para que suas experiências te tornem maduro o suficiente para receber o avanço pelo qual você está orando. Há muitas mentalidades infantis que serão corrigidas nesse processo. Deus garantirá que você possa imaginar e acreditar que algumas coisas são possíveis antes que Ele as traga até você. Padrões de pensamento são um dos principais obstáculos ao crescimento. A Bíblia diz: pois como ele pensa em seu coração, assim ele é. Se você ainda está pensando como criança, você agirá como criança, e as coisas que você vê influenciam seus pensamentos. Suponha que Deus veja que você está começando a se encher de coisas que não estão melhorando o seu crescimento. Ele te tira do ambiente, amigo ou circunstância que fomenta esses pensamentos em sua vida e te apresenta a outras pessoas e ambientes. Ou Ele fará você enfrentar situações que erradicam esse processo de pensamento e introduzem o padrão de pensamento apropriado em você. Essas mudanças geralmente não são agradáveis ou fáceis, mas são as etapas pelas quais Deus nos leva durante nosso período de teste para nos moldar na estatura necessária para o sucesso. É normal se sentir perdido durante esses processos, mas seu foco deve estar no objetivo principal, que é sua maturidade. Jesus correu para o ministério aos 12 anos. Ele estava tão apaixonado pelo negócio do Pai
que não esperou estar fisicamente ou mentalmente maduro o suficiente para começar o ministério. Bem, Deus nunca aprovou isso. Se Deus tivesse apoiado sua emergência aos 12 anos, ele teria começado naquela idade. No entanto, aprendemos que ele ainda ficou escondido por mais 18 anos antes de sair completamente para começar. Esse período foi gasto moldando-o para ter sucesso em seu ministério. A pessoa que ele era aos 12 anos não era a mesma pessoa que veio aos 30. O tempo é um dos fatores que também melhora nossa maturidade. Às vezes, tudo o que você precisa fazer é ser paciente e esperar. Apenas espere pelo seu tempo. Permita-se crescer. Não importa como você alimente um bebê, ele não crescerá para ser um adulto da noite para o dia. Não coloque muita pressão sobre si mesmo para se tornar o que Deus não está pronto para fazer de você agora. Algo aconteceu depois que Jesus deixou o templo aos 12 anos. A Bíblia diz em Lucas 2:41: Então ele desceu para Nazaré com eles e foi obediente a eles. Mas sua mãe guardou todas essas coisas em seu coração. E Jesus cresceu em sabedoria e estatura, e em favor com Deus e os homens. Imediatamente, Jesus se submeteu às autoridades de seus pais. Ele começou a crescer em sabedoria. Um dos requisitos para a maturidade é a transmissão de sabedoria e conhecimento. Essas coisas que você aprende durante seu processo diretamente ou indiretamente te iluminam em seu chamado. Esse também foi o caso de Davi. Ele pode não ter adquirido a habilidade de lutar contra seres humanos com os animais, mas ele obteve alguma sabedoria de sua experiência com os animais. Por exemplo, foi no mato que Davi aprendeu a usar a funda que usou para derrubar Golias. Mesmo que esse conhecimento não seja significativo para lidar com Golias, Deus ainda passou por ele e lidou com a situação. A Bíblia diz que a sabedoria de Deus é como loucura para muitos. Deus pode usar a coisa mais tola ou insignificante para desprezar o conhecimento dos homens. O que exatamente é sabedoria? Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Sabedoria é quando você considera Deus e o coloca em primeiro lugar em tudo o que faz. Quando Deus guia sua vida, Ele te orientará para tomar a decisão certa. Ele dirigirá seus passos pelo caminho certo. Maturidade é quando você aprendeu a arte de seguir as instruções de Deus, não importa o quão irrealistas você possa achar que sejam. Maturidade é quando você pode confiantemente se afastar de conselhos, sugestões ou motivações que vão contra o conhecimento de Deus em seu coração. Você está inconscientemente aprendendo a crescer em sabedoria quando consegue calar toda negatividade ao seu redor e focar em Deus. Maturidade é quando você recusa receber ajuda de alguém que quer que você comprometa seus valores, apesar da sua necessidade desesperada por ajuda. Todas essas coisas são o que Deus observa quando Ele está te testando. Passar por um teste sem maturidade é uma grande perda. Quanto mais você falha no seu teste, mais você continua girando no mesmo círculo e se sentindo perdido. Deus quer te tirar dessa situação hoje, mas você deve alcançar alguma estatura primeiro. Que você receba a graça de se tornar mais maduro do que você é, em nome de Jesus. Número 3. Para te esclarecer mais sobre seu destino. A verdade é que você não se conhece melhor do que Deus te conhece. Você pode nunca saber de muitas coisas até que Deus as revele para você. É por isso que a Bíblia diz, Lucas 16:15, vocês são os que se justificam aos olhos dos homens, mas Deus conhece seus corações. O que é altamente valorizado entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Você deve ter se justificado entre as pessoas de muitas maneiras, mas esse caráter que você acha que tem está longe das suas verdadeiras intenções. Só Deus sabe do que um homem é feito ou do que é capaz. Você pode conhecer as verdadeiras intenções dos homens de muitas maneiras. Uma delas é quando eles passam por pressão.
Há muitas coisas que a dor e as provações revelarão a você que você nunca soube sobre si mesmo antes. Você pode pensar que é humilde até enfrentar um constrangimento público e perceber que nunca foi humilde. Isso acontece porque você nunca enfrentou pressão antes. Deus pode intencionalmente te pegar desprevenido, permitindo um desafio difícil em sua vida para ver sua reação. Imagine alguém que você ajudou muito na vida, começando a te trair e fazer movimentos furtivos pelas suas costas. Qual seria a sua reação? Raiva ou sabedoria? Seria raiva. Algumas atitudes não podem te acompanhar até o grande lugar que Deus está te levando. E até que você esteja ciente dessas falhas, você nunca as corrigirá. O rei Davi dormiu com uma mulher casada, matou o marido dela e a fez sua esposa. Mas ele nunca pensou que o que fez foi errado, até que o profeta Natã veio e usou uma parábola para convencê-lo. A princípio, ele não sabia que era dele que o profeta Natã estava falando. Ele já havia planejado uma punição severa para a pessoa que fez algo tão horrível, mas para sua surpresa, ele reconheceu sua culpa e se arrependeu de seus pecados, e a ira de Deus foi apaziguada. É assim que Deus usa os quebra-cabeças da vida para expor nossa verdadeira natureza. Se há algo estranho acontecendo ao seu redor e você não consegue explicar por quê ou como, é uma oportunidade para pensar cuidadosamente, juntar uma ou duas coisas, e você ficará surpreso que você é o problema. A maioria das coisas que acontecem com você é culpa sua, mas você não quer concordar. Reconhecer suas falhas é o primeiro passo para se libertar de toda situação difícil. Se você está trancado em um quarto, mas não quer admitir que foi trancado, você nunca encontrará uma maneira de escapar. Mas no momento em que você se torna consciente de que está em apuros, você começará a buscar ajuda. Deus quer revelar seu verdadeiro eu para você por meio desses testes, para que você possa saber onde você está. As provações que Jó enfrentou não mudaram nada sobre ele. Ele não comprometeu sua fé, nem percebeu que era mau. O diabo pensou que o teste revelaria o quão hipócrita Jó era, mas Jó não pecou, nem cometeu nenhum erro durante seus tempos difíceis. Isso provou sua autenticidade. Isso o qualificou para a porção dobrada da riqueza que ele perdeu. Se você já teve uma boa vida, mas as coisas não são mais as mesmas, observe o que está saindo da sua boca. Observe como você está murmurando e reclamando que Deus te esqueceu. Foi assim que Jó se comportou? Isso significa que você esteve com Deus por causa dos dividendos que recebe? Você não pode suportar um pequeno teste por causa de Deus? Todas essas coisas expõem a verdadeira natureza do seu coração diante de Deus. Se seu coração está longe dele, ele não pode fazer nada substancial com sua vida. Outra maneira pela qual Deus verifica a postura do seu coração é te dando uma pequena oportunidade que você nunca esperava para ver como você lidaria com ela. Ele te deu um pouco de dinheiro. Você se tornou orgulhoso demais e começou a oprimir as pessoas ao seu redor. Ele te dá um emprego e você para de ir à igreja porque o emprego que Deus te deu está tomando muito do seu tempo e você nem consegue encontrar tempo para ter comunhão com Deus. Você recebe uma profecia sobre seu destino e de repente você sente que ninguém está no seu nível. Tanto quanto a dor e a pressão podem trazer à tona seu lado ruim, oportunidades e recursos também podem revelar suas tendências egoístas e orgulhosas. É por isso que há tantas subidas e quedas na vida e no destino. Tiago 4:6 diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Geazi era um servo humilde de Eliseu, que poderia ter assumido a porção dobrada da unção de Eliseu, mas seu coração foi exposto. Depois que Naamã foi curado da lepra, seguindo as instruções de Eliseu, ele trouxe um honorário tentador para o profeta. Mas Deus instruiu Eliseu a não receber nada dele. No entanto, Geazi não conseguiu aceitar a decisão de seu mestre. Então correu atrás de Eliseu
mentiu que o homem de Deus precisava de parte do presente e o pegou para si mesmo. Essa atitude expôs 3 lados de Geazi: sua ganância, desobediência e desonra ao seu mestre. Segundo 2 Reis 5:20 diz que Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, disse a si mesmo: meu mestre foi muito fácil com Naamã, esse arameu, por não aceitar dele o que ele trouxe. Tão certo como vive o Senhor, correrei atrás dele e pegarei algo dele. Geazi sentiu que Eliseu não era muito competente para seu papel como profeta ao permitir que Naamã fosse embora sem aceitar o presente que ele trouxe para agradecer ao profeta. Ele se achou sábio ao coletar alguns dos presentes, mas ele não só conseguiu a lepra de Naamã, mas também perdeu seu mandato divino de ser um grande profeta em Israel. Havia também um homem chamado Azael, servo de Ben-Hadad, o rei de Arã. Azael encontrou Eliseu a respeito da saúde de seu mestre. Após confirmar que seu mestre se recuperaria, Eliseu acrescentou uma palavra de profecia para Azael, dizendo-lhe que ele seria o próximo rei de Arã e que seria muito cruel com o povo de Israel. Azael argumentou que não seria capaz de fazer tal coisa, mas no dia seguinte, depois de voltar para seu mestre, ele matou seu mestre e o sucedeu como rei. Ele nunca imaginou que poderia matar alguém até que lhe foi dito que seria o próximo rei. Oportunidades e dores são como Deus te testa para revelar suas capacidades. Sua reação a esses testes determina se a próxima fase bonita da sua vida será revelada. Tire alguns minutos e complete este pequeno exercício respondendo a essas perguntas honestamente. Por que você quer ter sucesso na vida? É por causa da fama ou porque você quer impactar seu mundo? Se você se encontrar no topo hoje, você ajudará a pessoa que mais te prejudicou? Quais são seus planos para a humanidade se Deus responder às suas orações e te der todos os desejos do seu coração? Reflita sobre essas coisas. Além de revelar a postura do seu coração, há potenciais em você que você não está ciente até que passe pelos aspectos difíceis da vida. Êxodo 27:20 diz: ordene aos israelitas que tragam azeite puro de oliva prensada para a luz, para que as lâmpadas possam continuar queimando. É preciso muita pressão para trazer à tona o óleo em você que queimará ao longo da sua geração. José não aprendeu administração na casa de seu pai. Ele era o menino favorito e mimado do papai. Ele aprendeu administração por meio de sua experiência como escravo na casa de Potifar. Essa experiência deu origem ao potencial de cuidar do Egito durante a fome. O melhor de você sempre surge quando você está sob pressão. Há uma graça que você carrega, que pode nunca ver a luz do dia até que as dores da vida te pressionem. Não desperdice seu período de teste. Ele revela seus talentos, dons e até o chamado de Deus sobre sua vida. O processo de moagem revela o suco inerente e a graça que Deus depositou em você. Então, não pule o processo, permaneça nele. Número 4. Para construir sua fé. Outra razão pela qual Deus te coloca em um teste é para construir sua fé nele. É quando você encontra problemas que você saberá se é realmente um cristão ou não. Você falhou se um pequeno desafio pode te fazer duvidar do poder de Deus. Abraão é o patriarca bíblico da fé. Ele enfrentou a situação mais desafiadora que alguém poderia encontrar, mas ainda assim teve fé em Deus. Provações caracterizaram todos os aspectos de sua vida. Primeiro, Deus pediu que ele deixasse a casa de seu pai e seu país e se mudasse para um lugar que ele nunca conheceu. Ele obedeceu apesar de ter todas as razões para não obedecer, porque confiava em Deus. Em segundo lugar, ele não conseguia ter filhos. Deus prometeu-lhe um filho, mas levou algum tempo antes de cumprir a promessa. Mesmo que ele tenha comprometido e engravidado sua serva por causa da falta de fé de sua esposa, sua fé não foi abalada até que Deus cumprisse sua promessa e lhe desse o filho prometido. Você pensaria que esse era o fim de suas provações, mas não.
Deus ainda pediu que ele sacrificasse esse filho que ele amava tanto. Abraão obedeceu a Deus e estava disposto a sacrificar Isaque, porque tinha fé que Deus, que lhe deu Isaque, poderia ainda lhe dar outro filho. Precisamos desse nível de destreza para receber as promessas de Deus para nossas vidas. A fé é a única moeda com a qual você pode receber de Deus. Hebreus 11:6 diz: "E sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem vem a Ele deve acreditar que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam earnestamente." Você não tem recompensa se não vier diante de Deus com fé. Tudo o que Deus prometeu só pode ser concedido a você se você tiver fé suficiente para recebê-lo. Deus te colocou à prova para ver se esses desafios te farão esquecer suas promessas para você ou te farão continuar se agarrando a Ele. Use a oportunidade de suas provações para provar que você acredita que Deus virá em seu socorro. A fé foi o que manteve Jó durante toda a sua provação. Mesmo que ele nunca tenha amaldiçoado Deus, como sugerido por sua esposa, ele poderia ter morrido de depressão, mas ele acreditava que Deus viria em seu socorro. Por meio de seus desafios, Deus está te ensinando como confiar nele e não depender de ninguém. Quando todos no seu círculo se recusam a te ajudar em uma situação, isso mudará seu foco dos homens e te fará depender mais de Deus. Os homens não são seu ajudador, apenas Deus é. A fé não é apenas sobre tirar o melhor da vida, mas também o melhor da eternidade. O aspecto mais crucial da fé é focar em Jesus, o autor e consumador da sua fé. Entregue sua vida a Ele e peça que Ele seja seu Senhor e Salvador pessoal. Este é o maior aspecto da fé que alguém poderia exercer. Muitas pessoas esperam por um desafio antes de correr para Jesus por uma solução. Essa é outra maneira pela qual Deus te coloca sob pressão para que você volte rapidamente para Ele. Sei que essa revelação te abençoa e oro para que Deus complete tudo o que Ele começou em sua vida. Encorajo você a se inscrever neste canal, se você é novo aqui ou ainda não pensou em se inscrever. Compartilhe suas experiências, feedback e recomendações na seção de comentários. Você precisa curtir este vídeo e compartilhá-lo com o maior número de pessoas possível, porque muitas pessoas merecem saber dessa verdade e serem libertas de sua confusão. Deus te abençoe enquanto você faz isso. Número 5. Para construir em você o espírito incansável e lutador. A vida é um campo de batalha e apenas aqueles que podem lutar sobrevivem. Não diga que você é gentil ou sabe como evitar problemas. Enquanto você for escolhido por Deus, você é o alvo do inimigo. Desde que você possa lutar, você pode alcançar qualquer posição que quiser na vida. Há muitos obstáculos na vida de qualquer um que aspire ao sucesso. O diabo nunca te deixará vencer sem te atacar. Até Jesus enfrentou resistência. Desde seu nascimento, Herodes queria matá-lo. Seus pais o levaram para o Egito até que Herodes morresse. Quando estavam voltando do Egito, ouviram que o filho mau de Herodes havia sucedido seu pai, e eles desviaram para a região de Nazaré. O diabo o combateu com tentações e provações, mas ele contra-atacou com a espada do Espírito por meio da palavra de Deus, e ele venceu. Os escribas e fariseus o combateram porque seu conhecimento e sabedoria os ameaçavam. Eles inventaram vários meios para tirá-lo do caminho antes do seu tempo, mas nunca funcionou para eles. Qualquer um poderia ter desistido e sentido que o trabalho era muito difícil, mas ele permaneceu firme em meio às batalhas até que seu objetivo fosse alcançado. Esse é o tipo de vida que Deus quer que você viva. Qualquer um que pense que carrega grandeza deve estar disposto a ficar, independentemente de toda oposição. Você deve estar disposto a lutar até seu último suspiro, até ver sua vida bem estabelecida do jeito que você quer. Você deve estar disposto a se levantar e desafiar esse confronto. Deve haver uma raiva santa em você que deteste fortemente a mediocridade. Quando você vê o inimigo mexendo com sua vida de uma maneira que ele não deveria,
Fique com raiva no espírito e insista que ele saia da sua vida. Seu nível de energia depende do que Deus pode confiar em suas mãos. Deus não trabalha com fracos ou desistentes. Ele não embarcará em uma jornada com você se perceber que um pequeno desafio mudará sua mente e te fará voltar atrás da missão. Ele precisa de pessoas que entendam que Satanás não pode parar o propósito dele para suas vidas. Ele precisa de pessoas dispostas a pagar o preço por força, capacidade e ousadia. Se você não for confrontado com os desafios da vida, você pode nunca saber o quão forte você é. Deus te expõe a essas dificuldades para que você possa construir capacidade e poder. Deus também pode plantar um desejo agressivo em seu coração pelo sucesso. Esse desejo pode te empurrar a qualquer extensão para alcançar seus objetivos. Essa paixão te capacita a ousar coisas que você não teria tentado em um dia normal. Todos esses processos te empurram gradualmente para onde você quer estar. Essa é uma das qualidades que Pedro possui, que o distingue dos outros discípulos. Mateus 14, 25 a 32, descreve um evento onde Jesus estava andando sobre a água. Os discípulos ficaram aterrorizados e pensaram que Jesus devia ser um fantasma, mas Pedro pediu permissão a Jesus e pediu para ir ao encontro dele. Já havia uma tempestade no mar, mas tudo o que Pedro viu foi que Jesus estava andando sobre a mesma água que eles pensavam que os afogaria. Enquanto os outros estavam aterrorizados, achando que Jesus devia ser um fantasma, Pedro tomou isso como uma oportunidade para andar sobre a água. Alguém com um espírito lutador ousará enfrentar a tempestade mais feroz apenas por causa de uma coisa positiva que eles veem e desejam ter. Eles sabem que o que estão buscando é alcançável, então eles o farão. Eles preferem correr um risco que pode arruinar suas vidas do que apenas ficar sentados sem fazer nada. O lema deles é: se eu perecer, perecerei, mas eles nunca perecem. Esse tipo de mentalidade atrai a atenção de Deus. Mesmo que Pedro tenha visto o vento e ficado com medo ao longo do caminho, Jesus interveio e o ajudou. Jesus está esperando para ajudar aqueles que podem correr o risco. Se você apenas puder perseverar por essa situação, verá a mão de Deus. Deus permite que você seja testado por situações difíceis, porque Ele quer ver o quão disposto você está a lutar por elas. Essa luta te torna mais forte para o destino que está à sua frente. Como dito anteriormente, a vida é uma luta. Que você seja bem-sucedido hoje não significa que seus problemas acabaram. Seu sucesso atrai mais inimigos. Sua resiliência durante seu tempo de teste determina por quanto tempo você pode lutar contra os desafios que encontrará mais tarde na vida. Vamos olhar outra razão pela qual você se sente perdido e esquecido quando enfrenta desafios. Número 6. Para te refinar. Você já pensou sobre a transformação única de um produto acabado? Somente quando um produto passa pelo refino, ele chega aos usuários finais. Antes disso, ele fica preso na mesa de acabamento, passando pelo escrutínio antes de passar no teste. Os desafios que surgem em seu caminho podem parecer obstáculos ou tropeços. No entanto, eles são os qualificadores do seu valor e treinamento ao longo dos anos. Os testes são para sua renovação. O estado bruto de todo grande produto é pouco atraente e não há nada que chame sua atenção. Embora não falte potencial, não há nada que o revele como um item valioso. Mesmo quando você sabe que é útil, ele só pode atender às suas necessidades se for refinado. A maneira como o refino é para cada produto que você gosta é o que o teste faz com você. É o seu lugar de transformação no propósito de Deus. A beleza da pressão é a mudança que acontece depois. O teste não é para te quebrar, é para sua ascensão e reforma. Você só consegue explorar a maioria das suas habilidades uma vez que enfrenta o teste. Pode até te surpreender do que você é capaz. Talentos, habilidades, criatividade, força e tenacidade fluem de você por meio do refino. No entanto, o
caminho para esse prazer é através de momentos dolorosos que parecerão horríveis. Deus quer que você alcance um alto nível de beleza e força, e o caminho para isso é através de seus testes. Você não pode chegar a alguns níveis sem passar por dor, decepções e provações. É o que te estimula a encontrar o impulso certo. Os testes também são metafóricos à mineração. Vamos passar por uma breve ação de mineração. Quando um trabalhador de mina extrai um mineral, ele é bruto e, no mínimo, limitado em propósito. Ele não pode cumprir sua verdadeira intenção porque tem muitas imperfeições. Eles precisariam eliminar as impurezas. Como isso é feito? Não. Eles não o lavam ou limpam. Eles o aquecem. Você pode separar as impurezas do mineral desejado, aquecendo-o em alta temperatura em um forno. Um calor intenso leva esse minério de um mineral cheio de impurezas a uma joia preciosa. Pense em Deus como um metalúrgico habilidoso e os testes como seu processo de mineração. A definição de amor de Deus é te refinar para ser a melhor versão que Ele criou. As impurezas nunca te permitirão alcançar seu pleno potencial. Então o teste é um calor intenso necessário para mineração e refino. 1 Pedro 1:6-7 diz: Nisso vocês se alegram muito, embora agora, por um pouco de tempo, possam ter sofrido tristeza em todos os tipos de provações. Estas vieram para que a autenticidade comprovada da sua fé, de valor maior que o ouro, que perece mesmo sendo refinado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Há uma razão pela qual esse versículo compara o sofrimento ao refino do ouro. Quando você experimenta provações não convidadas, Deus está trabalhando em você. Através da dor, Ele está te processando para um propósito único. O calor do fogo é a única maneira de você ser purificado. Esses testes dolorosos e sofrimentos são o que fazem toda a diferença. Aqui está um consolo. Esse fogo produz o calor adequado para retocar e não te destruir. Não é um incêndio florestal que queima sem controle ou consome completamente como um incinerador. O fogo de refino santifica e te derrete, mas nunca te queima. Ele te mantém refinado e intacto, com um valor adquirido que só pode vir da pressão. A única coisa que o fogo queima são as impurezas. O Espírito Santo é um dos seus maiores bens em seu teste. Ele atua como um fogo de refinador. O que Deus está refinando, você pode perguntar? As impurezas que Deus retira são coisas que podem te impedir de receber sua coroa de glória. Pode ser desejos pecaminosos do coração, motivos errados, dúvidas, fraquezas carnais, covardia, medo ou mediocridade. A lista continua. Enquanto Ele considera adequado reformar, Ele continua trabalhando. Ele remove tudo o que não está alinhado com a versão protótipo de você. Dependendo de quanta pureza é necessária, Deus pode te levar pelo calor várias vezes. Embora o teste possa te consumir, você não será queimado. É quando você vê a natureza artística de Deus em trazer o melhor cantor, gerente de marca, escritor ou pastor através das chamas do fogo. A essa altura, você deveria começar a celebrar, porque sua vida está prestes a mudar de maneiras que você nunca imaginou. Se você ainda está se perguntando por que está enfrentando provações pesadas, saiba que Deus quer que você esteja pronto para o uso dele. Sua compreensão de como Deus te refina mudou. Se você está atualmente passando por refino, quais impurezas devem se separar de você? Qual foi sua reação quando Deus revelou suas impurezas? Enquanto você tira um momento para refletir sobre isso, vamos ver a próxima razão pela qual Deus te testa. Número 7. Para aperfeiçoar tudo o que lhe diz respeito. Você sente que sua vida está parada? Você acha que a única coisa que muda são as datas no calendário? Se você está buscando uma resposta para por que isso parece acontecer, aqui está. Deus está tomando seu tempo para aperfeiçoá-lo para o futuro. Deus é o mestre planejador. Ele nunca o leva a um novo território sem prepará-lo, o que mostra que você está à altura do desafio, fortalecido
e pronto para o futuro. Você só pode passar pelos testes se for alterado ou modificado. Isso o projeta especificamente para a tarefa à frente, para que você possa se encaixar no plano de Deus para a sua vida. Quando a pressão aumenta, você será tentado a fugir dela ou resistir a enfrentá-la. Você pode pedir a Deus para mudar suas circunstâncias ou remover a temporada e a dor. Se Deus atender às suas orações, você pode nunca desfrutar do que está no final do seu aperfeiçoamento. Em sua infinita sabedoria, Deus usa adversidades e lutas para prepará-lo para seu propósito divino. A pressão que você enfrenta foi destinada a ser. Os testes que você enfrenta são, às vezes, a vontade de Deus para a sua vida. O caminho para a promessa de Deus pode estar cheio de espinhos e arbustos. Por meio da preparação, Deus coloca sonhos e desejos em seu coração. Ele permite que você mire em terrenos mais altos. Você só vê novas perspectivas depois de passar por circunstâncias específicas. Davi era um menino pastor cuidando das ovelhas de seu pai no mato. Ainda assim, seus encontros com leões e ursos o fizeram ousar a possibilidade de uma vitória contra um gigante que assustava os guerreiros mais brutais de Israel. Mesmo agora, matar um leão ou urso pode não ser uma das coisas mais fáceis de fazer sem suar a camisa. Para Davi, esse teste foi um terreno para crescimento. Deus permitiu que ele trilhasse o caminho dos leões, rugindo porque estava aperfeiçoando a habilidade de Davi para quando ele enfrentasse um gigante. Em suas provações, Davi era humilde e de coração baixo, e Deus lhe deu um trono em Israel. Ao aperfeiçoá-lo, Deus extrai o medo de compromisso que o diabo pretende usar contra você. Como Davi, seu teste pode ser uma oposição dura. Você pode ter que estar sozinho, escondido do público, ou enfrentar críticas da família. Seja qual for o seu teste, é para cumprir seu destino. Deus o ama demais para oferecer algo além da sua capacidade. Antes de promovê-lo, ele o tornará pronto. Ao prepará-lo, ele o leva a um reino de glória maior do que a provação que você enfrentou. Deus tomará seu tempo para prepará-lo e aperfeiçoá-lo para aquela oportunidade única que mudará sua vida. Davi passou tanto tempo no mato para que pudesse atirar em Golias com precisão. E quanto a Esther, ela se preparou por 12 meses para uma única aparição diante do rei, porque era um instrumento para salvar o povo de Deus. Quando você passa por desafios, isso tem uma maneira de aumentar sua confiança para o que está por vir. Esther pôde ficar diante do rei com postura e confiança, porque estava preparada para a ocasião. Os dias que levaram a esse momento podem ter sido agitados, um ciclo de rotinas sufocantes, mas foi estratégico. Você está mudando, crescendo e ficando mais forte por meio do teste aparentemente interminável. Enquanto você espera, por favor, não se compare com os outros. Seu propósito é diferente do deles, e da mesma forma, o processo de refinamento é específico para o indivíduo. O tempo de Deus é um mistério, então, tentar entender por que você passa pelo teste enquanto outros avançam pode ser frustrante. Você deve entender que sua vida é temperada e planejada por Deus, e suas experiências são únicas. O objetivo de Esther era evitar aparecer diante do rei e ser rejeitada. Ela precisava que ele a aceitasse e permitisse que ela intercedesse em nome de seu povo. Da mesma forma, seu objetivo precisará de tempo para ser aperfeiçoado ou alcançado. Então, quando Deus o coloca em testes rigorosos, é para impulsioná-lo para frente e não para limitar seu crescimento ou visão. O teste de isolamento pode não ser sua maneira favorita de passar o tempo. Você sentirá vontade de fugir. Amado, o teste pelo qual você passa faz parte do propósito e do tempo de Deus. Você está no caminho de Deus. Deixe-o aperfeiçoá-lo para a sua próxima temporada para que você possa funcionar eficientemente. Ele é um mestre em prepará-lo para momentos de vale, mesmo quando você não pode vê-los chegando. Ele o treina, então é habitual para você quando começa a experimentar angústia. Você precisa de mais educação, uma melhor forma física ou crescimento espiritual, e insight para alcançar qualquer objetivo.
Tudo isso você só conseguirá por meio de prática e aperfeiçoamento. Deus lhe dá plenitude em todas as áreas. Ele constrói sua capacidade física para suportar a pressão que vem através dos desafios. Deus transforma suas fraquezas em força para que você possa manifestar sua plenitude. Davi desenvolveu força física enquanto estava no mato, o que o ajudou a se tornar um dos maiores reis guerreiros nos arquivos de Israel. Deus também aproveita os testes para aperfeiçoar a maturidade emocional. Por mais que você confie em Deus e tenha a mentalidade certa, suas emoções devem ser controladas, ou isso pode representar um problema quando você enfrentar dardos ardentes. Manter sua compostura e tomar decisões de qualidade é tudo uma função da sua capacidade mental. É por isso que Deus também treina suas emoções por meio de testes. Moisés liderou fielmente os israelitas, mas os murmúrios deles o afetaram, e ele agiu fora de comportamento. Esse único ato lhe custou a terra prometida. Deus aperfeiçoa suas emoções por meio dos testes para que você tenha estabilidade e se torne firme em suas escolhas e obediência à vontade de Deus. Deus corrige seus motivos por meio do teste, mostrando-lhe o que é relevante. Ele lhe ensina como viver altruisticamente. Você se torna um indivíduo que pode deixar ir e afastar frivolidades por Cristo. Daniel tinha fama e prestígio em Babilônia, mas enfrentou um teste por meio do decreto do rei de não orar ou adorar a Deus. Daniel sabia onde estava sua lealdade e escolheu Deus. Da mesma forma, Deus trabalha em seu coração por meio desses testes para aperfeiçoar todas as áreas da sua vida onde você pode estar faltando. Você sabe como Deus usa suas circunstâncias para aperfeiçoá-lo para um grande chamado? Como você vê Deus moldando-o como seu vaso e para qual propósito? Quais são os obstáculos que você precisa abandonar para receber suas bênçãos? Amigo, uma das maneiras de se manter forte em seu teste é o agradecimento. Isso pode não fazer sentido para você, porque você pode estar se perguntando por que é o único passando por um momento difícil. Os desafios nunca terminam, e você sente como se estivesse em um pedestal diferente dos outros. Se você refletir, perceberá que está correndo uma corrida diferente dos outros. Você foi escolhido para fazer um grande trabalho. Deus o escolheu a dedo da massa da humanidade para servir a um chamado mais alto. É por isso que os outros não podem se relacionar com suas lutas e experiências. Embora pareça um caminho solitário, Deus está posicionando você para causar um impacto no mundo. É por isso que você celebra suas provações e testes. Tiago 1:2-4 diz: Considerem pura alegria, meus irmãos e irmãs, sempre que enfrentarem provações de muitos tipos, porque vocês sabem que o teste da sua fé produz perseverança. Deixem a perseverança terminar seu trabalho para que vocês sejam maduros e completos, não faltando nada. Agradeça a Deus pela rara oportunidade de ser um de seus eleitos. Há algo sobre manter sua alegria em momentos difíceis. Isso constrói resiliência em seu espírito e o leva a um lugar de fé em Deus. Mesmo quando você parece estar perdendo, lembre-se de que esses testes são dons divinos e você é honrado por passar por eles, porque eles adicionarão virtudes e cor à sua vida quando seu trabalho estiver concluído. Seja grato porque você tem a oportunidade de ser um farol de luz para muitos, uma voz que irradia a glória de Deus e se mantém valentemente como prova de que Deus pode transformar vidas. Amigo, Deus sabe que você está sofrendo. Ele entende como esses testes são inquietantes e Ele promete lhe dar descanso. Os testes podem ser desafiadores, mas lembre-se, é por uma razão. O propósito de Deus em sua vida frequentemente o levará por testes brutais, não para desencorajá-lo. Se houver algum consolo, considere os sinais de que seu milagre está ao virar da esquina. Lembre-se de que uma bênção o espera. Se você sentir que Deus está lidando com você de maneira dura, é apenas a maneira dele de garantir que você esteja pronto para o que está por vir.
Agora vamos orar, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela palavra que recebi hoje. Agradeço por me ajudar a entender tuas palavras. Agradeço pelo teu amor e graça em minha vida. Obrigado por me escolher para um grande propósito. Obrigado por estar tão disposto a me ajudar a gerenciar cada uma das minhas dificuldades. Obrigado por nunca me deixar nem me abandonar. Agradeço por me ajudar em diferentes estágios da minha vida. Sou grato pelos teus testes porque eles não são punição, mas tua vontade divina para mim. Obrigado pelo privilégio de receber tuas bênçãos. Rei misericordioso, eu humildemente venho diante do teu trono e me entrego a ti. Peço que me perdoes pela minha iniquidade. Limpa e purifica meu coração de caminhos malignos. Ajuda-me a trazer tudo em minha vida diante de ti. Quando eu estiver incerto, ajuda-me a olhar para ti. Ensina-me a andar no teu caminho de justiça. Senhor, tu conheces os fardos que estou carregando agora. Tu vês as lágrimas que chorei por causa do meu sofrimento. Tu és meu refúgio e força em tempos de dificuldade. Reconheço que não posso carregar esses fardos pesados sozinho. Estou entregando-os a ti agora. Escolho confiar em ti em cada situação difícil que enfrento. Mesmo que eu não possa prever como minhas circunstâncias difíceis melhorarão, sei que tu irás à minha frente e resolverás tudo para mim. Não posso fazer isso sozinho e humildemente peço tua ajuda e orientação enquanto me esforço para me tornar mais paciente. Coloco minha mão na tua e confio que tu serás um lembrete constante quando eu começar a tomar o controle das situações. Pai, estou vulnerável e fraco. Por favor, sustenta-me durante este tempo difícil. Quando me sentir sobrecarregado, lembra-me que teu Espírito Santo me ajudará. Por favor, encha-me com teu Espírito para me capacitar a enfrentar cada desafio com confiança e coragem. Trago dificuldades para minha vida, saúde, finanças e carreira, e peço que me ajudes a não temer, mas a confiar em ti em todas as situações. Declaro minha fé na tua capacidade de cumprir tuas promessas para mim. Confio que tu lutarás por mim e vencerás as batalhas em minha vida. Peço que tua graça seja suficiente para mim no teste doloroso. Por favor, ajuda-me a não temer o futuro, mas a confiar ousadamente que tu estás no controle quando minhas emoções me derrubam e quando estou em desespero. Elevo meu coração a ti enquanto suporto essas circunstâncias difíceis. Tua presença constante é minha fonte de esperança. Por favor, dá-me um profundo senso da tua presença para me trazer paz. Ajuda-me a perceber tua presença comigo em todos os momentos e em todas as situações. Mostra-me sinais do teu trabalho maravilhoso ao meu redor. Contigo ao meu lado, não tenho nada a temer. Descanso na tua força e coragem, mesmo nestes tempos desafiadores. Não ficarei aterrorizado ou desencorajado, pois o Senhor meu Deus estará sempre comigo onde quer que eu esteja. Não preciso entender tudo sobre minha vida. Tu sabes o melhor para minha vida e já tens tudo resolvido para mim. Oro por graça e para não tentar nenhum método artificial para fazer o que só tu podes fazer. Que tua vontade seja feita em minha vida. Por favor, usa esses tempos difíceis para cumprir teus propósitos para mim. Ajuda-me a confiar na tua sabedoria e orientação durante esses tempos difíceis. Dirige-me em cada decisão e deixa tua voz guiar meu caminho. Mesmo quando eu não entender, continua me levando na direção certa. Hoje, minha mente e coração estão abertos à tua sabedoria. Recebo teu insight divino para navegar pelas complexidades que enfrento. Guia-me enquanto navego por esses desafios. Tira minha ansiedade e substitui-a pela paz que só tu podes dar. Liberto minhas preocupações e recebo tua paz. Fortalece minha fé, Senhor, para confiar em ti enquanto carregas meus fardos. Ajuda-me a confiar na tua força ilimitada enquanto caminho por tempos difíceis contigo diariamente. Pela tua força, infunde minha alma com esperança.
Ensina-me a depender de Ti para tudo o que preciso. Quero confiar na Tua capacidade em vez da minha. Oro para que me ensines a ver as dificuldades em minha vida a partir da Tua perspectiva. De agora em diante, verei as coisas como elas são, não como eu sinto. Oro para que me ajudes a focar na Tua palavra e poder. Quero ser como Josué e Calebe, que acreditaram na Tua palavra e nas possibilidades de Te seguir, e não se desencorajaram pelo que viam. Oro pela graça de ler cuidadosamente, confiar e obedecer à Tua palavra. Oro para que me mostres Teu poder sobrenatural. Por favor, ensina-me como andar pela fé e orar através de qualquer desafio. Creio na Tua capacidade de romper cada obstáculo em minha vida. Assim como Josué, possuo tudo o que destinaste para mim. Pela Tua força, afasto cada inimigo. Piso sobre meus adversários através do Teu nome. Obrigado pela Tua santa palavra. Ela me dá tudo o que preciso para viver uma vida que Te honra e reflete a luz do Teu Filho, Jesus Cristo, sobre os outros. Mas às vezes, mesmo na minha alegria, fico cansado e desencorajado, mas Tu me encorajas a permanecer fervoroso em espírito. Enquanto passo pelos meus dias, enfrentando cada uma das situações diante de mim, oro para que me dês força para ser paciente, enquanto espero que Tu hajas em cada uma delas. Oro para que me ajudes a ser corajoso e valente, quando o medo cresce forte e o tempo passa tão devagar. Por favor, ajuda-me a afastar o medo de mim, enquanto mantenho meus olhos em Ti, em todas as situações. Tu és a fonte da minha força e meu grande consolador. Por favor, encha-me com Tua alegria e sê meu consolo em tempos de desafios. Jogo todo o peso do meu fardo e preocupações sobre Teus ombros. Ajuda-me a perseverar por todos os problemas e perseverar com fé. Por favor, dá-me força e encorajamento para que eu não me canse. Oro para que a centelha que arde dentro de mim ilumine o caminho para que outros Te conheçam mais. Oro para que meu zelo por Ti encoraje outros a se aproximarem de Ti e Te buscarem acima de tudo. Louvo-Te por seres a fonte do zelo em minha vida. Obrigado por seres paciente comigo. Eu erro tantas vezes, mas Tu és fiel em me perdoar e me amar. Sei que não há nada que possa me separar do Teu amor. Venho a Ti hoje buscando Tua ajuda para desenvolver mais paciência. Às vezes eu a perco. Sei que a paciência é uma virtude essencial para viver uma vida pacífica e plena, especialmente para alguém em isolamento. Mas é algo com que eu luto. Oro para que remova minha necessidade de controlar minha situação e entregue tudo a Ti. Por favor, dá-me força e coragem para ser paciente em tudo, mesmo quando as coisas são difíceis ou quando enfrento desafios e contratempos. Por favor, ajuda-me a lembrar que tudo tem seu tempo, e Teu tempo é perfeito. Oro para que me dês a paciência do agricultor enquanto trabalhas na minha bênção. Oro para que me ajudes a confiar no Teu tempo perfeito. Pai Celestial, obrigado por prometer estar sempre comigo para me ajudar. Por favor, permite-me esperar em Ti e confiar no Teu plano para minha vida, mesmo quando eu não o entendo. Oro para que me ajudes a ser paciente com os outros e mostrar bondade e compreensão mesmo quando eles são desafiadores. Obrigado por tomar meus fardos e me encher com a força que preciso para atravessar esta temporada. Sei que todas as coisas são possíveis quando estás ao meu lado. Obrigado, Pai, por me ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amigo, Deus ouve seu clamor e o ajudará. Uma das maneiras pelas quais Ele quer fazer isso é mostrando a você a mentalidade certa em seus momentos de teste. A principal razão pela qual os cristãos se saem mal em seus momentos de provação é porque lhes falta o entendimento correto. Você pode estar falhando ou lidando mal com seu teste porque sua mentalidade está errada. Temporadas de testes não precisam ser os piores momentos da sua vida. Você já ouviu o termo alegria no caos?
O que você acha que manteria uma pessoa sorrindo através de um desafio duro e inquietante? A resposta é perspectiva. Eles entendem certas coisas que os fazem se manter firmes em suas batalhas, manter um rosto ousado enquanto enfrentam a dor e permanecer invictos através de provações terríveis. Amado, Deus quer que você tenha os padrões de pensamento corretos sobre as temporadas em sua vida. Ele quer que você veja além do presente e desperte alegria através da esperança de um futuro melhor. Você não está sozinho. Quando você recebe golpes longos e duros, logo começa a sentir que Deus o abandonou ou o deixou para um destino pior. Quando você enfrenta atrasos e perdas inesperadas, começa a pensar que Deus não o ama. Amigo, essa é a crença errada a ter. O amor de Deus não é mostrado por receber o que você quer quando quer. O teste é prova do amor de Deus. Como mais você poderia ascender à grandeza ou receber as bênçãos de Abraão? Pode não parecer o tipo de amor que você quer agora, mas pode ser o que você precisa. Deus pensa no seu futuro e no que é necessário para você ter. Deus não apenas entende, mas ressoa profundamente com sua dor. Sempre lembre que Ele nunca está longe ou distante. Ele é aquela ajuda presente no seu tempo de necessidade. Quando o teste da vida fica complicado e a dor parece demais para suportar, Ele está com você. Você não precisa se esconder de Deus. Em vez disso, corra para Ele e deixe-o carregar os fardos dos seus testes com você. Deus quer que você o veja como seu lugar seguro, um refúgio da tempestade e uma fortaleza quando as provações atacam. Deus lhe dá a capacidade de permanecer em paz em qualquer situação. Ele mantém seu coração tranquilo, guarda sua mente e está pronto para caminhar com você ao lado de águas tranquilas. Enquanto você enfrenta a incerteza, Deus pode satisfazer sua alma ansiosa. Embora você ainda não tenha desvendado ou descoberto o código para vencer seu teste, saiba que sempre há uma saída. Pode não ser uma solução fácil, mas Deus tem uma rota de escape. 1 Coríntios 10:13 diz: "Nenhuma tentação vos sobreveio que não fosse comum ao homem, e Deus é fiel. Ele não permitirá que sejais tentados além do que podeis suportar. Mas, quando fordes tentados, Ele também providenciará uma saída para que possais suportá-la." Você sempre tem que lembrar que não está sozinho nesta batalha. Deus promete salvá-lo como fez com os meninos hebreus. Ele fornecerá os recursos necessários para romper enquanto você enfrenta as emoções. Seu teste é sobre perdão? Ele pode lhe dar um coração suave que permite perdoar aqueles que o prejudicam. Qualquer escape que você precise, você pode contar com ele para projetar um canal de escape específico para seus testes ou necessidades. Você pode combater as tentações que o inimigo coloca em seu caminho, porque Deus está pronto para ajudá-lo a derrotá-las. Esta é a maneira certa de pensar quando você enfrenta testes. Ele lhe dará graça quando você ficar exausto. Ele sabe o quão importante é seu teste, mas você sabe o quão vital é sua vitória para Deus? Embora você possa sentir que isso não o beneficia, você deve refletir sobre o amor de um pai. Sua vitória é a vitória de Deus, e é por isso que Ele está pronto para levá-lo através das situações que você enfrenta. Quando você sentir que não pode lidar com o teste, lembre-se de que pode tirar força de Deus para passar cada dia. Sua graça imerecida é sem medida e sempre acessível a você quando você precisa. Deus é fiel e o salvará. Durante esses momentos de provações, você pode ser tentado a pensar que Deus está desatento à sua dor. Isso é falso. Seu teste sinaliza a presença e fidelidade de Deus em sua vida. O descanso e os sofrimentos que os cristãos passam não são sem razão. Apenas aqueles que desconsideram Deus e escolhem seu próprio caminho podem enfrentar sofrimentos sem sentido. Para os filhos de Deus, Deus faz até os maus momentos trabalharem a seu favor. É por isso que você deve abraçar a jornada que Deus o leva. Seus testes são para moldá-lo à imagem de Cristo. Seu teste tem um propósito. Deus não brinca com temporadas e tempos. Ele aproveita cada obstáculo, dor
e luta para moldá-lo na pessoa que ele quer que você seja. Embora doloroso, você deve aprender a aceitar que os testes são naturais para você como cristão. Você deve acolhê-los com alegria em vez de resistir. Você pode perder amizades e posses materiais, mas valerá a pena. Permitir que Deus faça seu trabalho através do teste o ajudará a passar mais rápido pelo seu treinamento. Isso significa que você pode controlar a duração dos seus testes, sendo sensível e receptivo a Deus. Se você apressar ou tentar evitá-lo, o processo prolongará seu sofrimento. Às vezes, quando Deus o coloca no teste, você sente que a intensidade é alta demais e nunca conseguirá passar por isso. É sem dúvida desconfortável, mas se você o abraçar e se submeter a Deus, verá transformação com o passar do tempo. Acima de tudo, você verá um reflexo claro de Cristo em você. Não se surpreenda com os dardos ardentes lançados contra você, nem isso deve parecer estranho. Mesmo que você nunca se acostume ao teste doloroso, acolha-o como uma temporada de crescimento. Hoje, decida confiar na mão amorosa de Deus, com a certeza de que Ele o levará ao outro lado. Em vez de resistir, entenda o que Deus está fazendo em sua vida. Quando Ele parece silencioso ao seu clamor, confie que Ele está presente e sempre com você. Se você fizer isso, Ele o liderará e fortalecerá enquanto você passa pelo teste. Você se sentirá energizado a cada dia para enfrentar os desafios que cruzam seu caminho. Por mais terríveis que esses testes possam ser, você ainda pode ter vitória. Sim, superar esses testes é possível. Se você está se perguntando como pode passar nesses testes, vamos olhar para as maneiras de fazer isso. Número 1. Confie em Deus. A primeira maneira de ter sucesso em qualquer teste da vida é apoiando-se no Deus que tudo sabe. Quando a vida parece jogá-lo em círculos, sentimentos de perda e inquietação nublam sua mente, mas isso deve levá-lo a Deus. É fácil esquecer que Deus tem um propósito para o teste que você enfrenta. Deus nunca nos leva por temporadas sem uma agenda definida. A maioria dos cristãos expulsa Deus da sala quando começa a enfrentar o desconforto que vem como impacto do teste. Eles perdem o equilíbrio e deixam ir sua fé. Afrouxam o aperto nas coisas que podem mantê-los indo através das cortinas da vitória. Uma das maneiras de construir sua confiança é através das Escrituras. Deus lhe fornece sua palavra e espírito para superar o teste. Suas promessas lembram que você é igual e está pronto para os desafios que vêm em seu caminho. Elas dizem que você pode fazer tudo, porque Cristo depositou força suficiente para passar pelas provações financeiras, médicas e emocionais. A Bíblia lembra que as promessas de Deus são para seu povo, uma esperança para se agarrar quando as circunstâncias vêm duras para você. Ela o mantém encorajado em seu momento mais fraco e o estimula a confiar que há um plano final para sua vida. Ela o lembra da providência de Deus sobre seus filhos, mesmo quando enfrentam as tempestades da vida. Isaías 43, 1-2 diz: Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, aquele que te formou, Israel. Não temas, pois eu te redimi. Eu te chamei pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás. As chamas não te incendiarão. Como crente, ter fé através dessas provações torna isso mais glorioso. Se você confiar nele e tomar sua palavra, encontrará força para romper os limites e provações temidas. Você se encontrará viajando para bênçãos que nunca pensou serem possíveis. Você só pode passar nesses testes se saturar-se em fé e mergulhar em oração. Quando a estrada fica difícil e você não consegue entender o caminho que Deus está te levando, esses são seus âncoras. Suas promessas lembram que Ele está trabalhando em você, tanto para querer quanto para fazer pelo seu prazer. A intenção desses testes não é torná-lo autossuficiente. Deus quer que você confie nele para levá-lo através e dar-lhe muito mais vida do que você poderia imaginar.
Aprenda a encontrar consolo em Deus, meditando em sua palavra. Você sentirá sua presença com você nos dias em que se sentir sobrecarregado. Isso mantém a preocupação fora da sua mente e o ajuda a se apoiar em Deus por força. Tudo o que você precisa fazer é descansar nele e permitir que ele o carregue através. Quando suas circunstâncias parecem imutáveis e parece que você está perdendo a batalha, lembre-se de que sua fé em Jesus é sua linha de ajuda. Confie nele e você encontrará suporte. Número 2. Dê um salto de fé. Frequentemente, você consegue ver Deus do outro lado do seu passo acidentado de fé. As coisas podem parecer não mudar, e a tempestade furiosa pode ameaçar tirar sua paz. Mas se você puder dar um passo em fé, dar um salto e mergulhar no profundo, verá a vitória que Deus tem reservada. Foi preciso um grande passo de fé para os meninos hebreus dizerem a Nabucodonosor que não se curvariam ao seu Deus. Imagine-os de pé, enquanto outros se curvavam em medo do forno aquecido. Eles tomaram uma ação que os levou a experimentar uma forma de Deus que nunca tinham visto antes. O quarto homem no fogo era um novo território para eles, mas eles primeiro mostraram sua fé através de ações. A maioria dos cristãos diz que acredita em Deus, mas nunca corre o risco quando se trata de defender sua fé no momento do teste. Eles recuam com medo, contemplam suas opções e nunca se levantam para a ocasião. Amigo, essa é uma das razões pelas quais você pode estar falhando no teste de fé. Deus quer que você venha atrás dele enquanto ele acena, mesmo quando você pode ver o caminho levando à direção que ele chama. Ele quer que você faça um movimento. Ações selvagens de fé nunca são estacionárias. Você deve continuar mergulhando fundo na esperança de que Deus o pegará enquanto você cai em seus braços amorosos. Você sente que sua vida está indo na direção oposta ao seu plano? Tudo pode estar saindo do controle, deixando-o com uma pontada de confusão. Você pode pensar que não é bom o suficiente ou não consegue acertar nada. Amigo, quando Deus está te levando por um teste de preparação, você frequentemente se sentirá assim. O teste é o que traz beleza de cada cristão. Se você se render a ele e deixar seu ego na porta, ele fará um trabalho excelente em você. Deus promete dirigir seus passos. Através do teste, ele quer que você cumpra sua agenda divina. Quando você enfrenta o teste, você exclui Deus e pensa que sabe a melhor saída. Às vezes, sua grande ideia pode ser lamentar e reclamar de cada solavanco, em vez de conectá-los como um padrão, formando um mapa para o tesouro. Os testes são caminhos para uma temporada de maior favor e bênçãos, mas você pode perder se não der o volante a Deus. Ele conhece a estrada tão bem, deixe-o levá-lo lá. Se a maioria dos cristãos apenas entendesse que podem ter uma experiência diferente na jornada, como passageiros em vez de motoristas, o teste se torna mais fácil de passar. Deus está procurando lhe dar um passeio bonito mesmo no caminho acidentado do seu teste. Deixe-o dirigir seu curso. Não se apoie no seu entendimento porque você é míope. Você não conhece o caminho, mas Deus sim. Dê-lhe sua mão e permita que ele o guie passo a passo por bênçãos que você nunca imaginou. Você precisará de sua orientação e correção enquanto caminha por esses caminhos incertos. Sua transformação acontecerá quando você se tornar mais dependente de Deus do que autossuficiente. As bênçãos que você recebe através dos testes só virão quando você estiver na vontade de Deus. Então você deve reconhecer que não pode encontrar seu caminho sem Deus. Ele sabe como moldar seu caráter, afinar seus talentos e habilidades e alinhá-lo com seu propósito. Você tem que seguir sua orientação. Você tem que dar-lhe o controle e deixar ir sua vontade. Peça-lhe para mostrar o caminho certo a tomar. E mesmo que seja desconfortável, seu caminho o levará a bênçãos. Enquanto você o segue, você renuncia aos seus sonhos, intenções e desejos e se rende à vontade de Deus para você. Tire um momento para refletir sobre por que Deus está preparando através do teste. Se você for sensível, terá algumas indicações sobre o futuro enquanto passa por suas temporadas.
Seus testes podem vir com revelações, mas às vezes podem ser um completo mistério. Em tais momentos, você deve aprender a andar pela fé, não pela vista. Hoje, dê um salto de fé e mova-se na direção que Deus está te levando. Se este ponto te inspirou a superar seus desafios, há outros pontos. Vamos ver maneiras de sobreviver a tempos difíceis. Número 3. Responda prontamente. Enquanto Deus o prepara para a próxima fase, sua obediência é um caminho vital de crescimento, não apenas obediência, mas uma resposta oportuna às instruções de Deus. Algumas das demandas que Deus faz para testá-lo serão de sacrifício. Aqui está algo a notar. Se Deus vier com instruções durante seus testes, saiba que seu avanço está ao virar da esquina. Sua resposta em obedecer a Ele é o que prova que você passou no teste. Deus disse a Abraão para dar Isaque, e ele deu uma resposta imediata. Como você pode imaginar, isso não foi fácil, mas ele permaneceu obediente a Deus e moveu-se quando ouviu a instrução. Obediência oportuna é seu segredo para superar o teste. Na maioria das vezes, você ouve Deus falar, mas não faz como Ele lhe diz. Você passa tempo ruminando sobre as instruções e se recusando a se separar do que Ele solicita. Deus nunca busca tirar o que Ele não pode substituir. Se Ele está exigindo algo, é um sinal de que Ele tem algo melhor reservado ou quer ver seu nível de fé nele. Se você luta para obedecer suas instruções, você perderá a essência do seu teste. Quando Ele pede para você deixar ir relacionamentos, quão disposto você está? Qual será a sua resposta quando Deus lhe disser para colocar sua carreira em espera ou tomar um novo caminho? Ele está pedindo para você viver corretamente? Quão rápido você seguiu com obediência? Sua resposta silenciosa a essas perguntas determinará sua prontidão para passar no teste. Até que você esteja disposto a ceder a Deus como Abraão, sem questionamento ou hesitação, você não está pronto para a próxima fase que Deus está te levando. Lembre-se, Deus só pedirá que você tire o que é desnecessário. Se Ele exigir que você dê sacrificialmente, faça isso. Deus tem um propósito maior que você não pode ver. Sua temporada de mudança está aqui. Siga como Deus comanda. Quando Ele chamar, economize tempo respondendo e mostre a Ele que você confia nele, mesmo quando suas demandas são duras e dolorosas. Número 4. Aprenda a perseverar. Quando você receber silêncio como resposta, não duvide que Deus está com você. Continue pressionando. Deixe seu coração ser inabalável e firme na luta. Logo você verá que tudo o que sofreu fazia parte do plano. Se você desistir agora, não há prêmio para você. Quando os desafios parecem superar, persevere como Ana e os meninos hebreus. Eles não tremeram à vista de seus gigantes aparentes. Eles permaneceram na esperança e paciência de que Deus os responderia. Deus não falha. Ele pode não lhe dar a resposta que você espera ou no momento que você quer, mas isso não muda essa verdade. Ele está sempre no tempo certo e nunca atrasado. Perseverança é um exercício desafiador que você deve enfrentar como soldado de Deus na terra. Lembre-se de que testar sua fé produzirá resiliência que o torna maduro, não faltando nada. Você não pode avançar sozinho. Peça a Deus para ajudá-lo a permanecer na luta e não recuar, não importa o que venha em seu caminho. Enquanto você persevera, você se torna refinado. Deus começa a construir boas qualidades em você. Ele afia seu caráter para brilhar mais intensamente. A virtude da paciência é uma arma que você deve empunhar para ficar em triunfo. Você não entende os caminhos de Deus, então pode pensar que está pronto para suas bênçãos. Você pode dizer: eu estive orando, lendo a palavra e me apoiando na confiança. O que mais devo fazer? Amigo, você deve acreditar que Deus sabe o que está fazendo. Seu tempo é perfeito e Ele não comete erros. Não se compare com os outros porque sua temporada de preparação é diferente da deles. Do 2 Coríntios 4:16-18 diz: portanto não desanimamos. Embora exteriormente estejamos desgastados,
Interiormente estamos sendo renovados diariamente, pois nossos problemas leves e momentâneos estão alcançando para nós uma glória eterna que supera em muito todos eles. Assim, fixamos nossos olhos não no que é visto, mas no que é invisível, pois o que é visto é temporário, mas o que é invisível é eterno. O atraso ou o teste aparentemente prolongado está construindo virtudes exemplares em você. Você deve aprender a esperar em Deus e ser paciente através das dificuldades. Deus não te esqueceu, nem está muito ocupado para ouvir seu clamor ou ver seu desconforto. Deus está tomando seu tempo para preparar as melhores bênçãos. Ele precisa que você tenha o toque certo para a nova posição, então não seja apressado. Se você esperar em Deus, Ele não o decepcionará. Deus sempre recompensa você por esperar. Suas recompensas estão além dos seus pensamentos mais selvagens. Quando o teste acabar e você entrar em suas bênçãos, tudo se soma. Você então entende por que teve que esperar a duração que esperou ou pressionou mais do que achava que deveria. Você ficará sobrecarregado com paz, contentamento e alegria refrescante. Isso ressoa com seu espírito? Talvez você sinta o chamado de Deus para uma temporada de paciência. Como você está lidando com isso? Embora desafiador, lembre-se de que é uma bênção profunda. Deus expõe suas fraquezas, falhas e impurezas através dos testes, transformando-o em sua obra-prima. Não é esplêndido como Deus usa seus testes e provações temporárias para criar mudanças permanentes em sua vida? Quando você olhar para trás, as peças se juntarão, retratando a fidelidade de Deus para com aqueles que Ele ama e chama de acordo com seu propósito. Após o teste, você encontrará uma separação dos seus velhos caminhos. Isso realinhará seus pensamentos, renovará sua mente e construirá seu espírito. Se você quer validar qualquer produto ou verificar sua capacidade de cumprir seu uso pretendido, ele deve passar por testes e avaliação. É isso que Deus faz com você. Quando você enfrenta a fornalha das aflições, não é abandono ou retribuição de Deus, nem pode ser um aviso. Seus testes são ecos significativos de esperança e sinais de que você está prestes a entrar em uma temporada de abundância. Seus testes vão doer? Sim, eles vão. Vão estressá-lo. Às vezes, você pode estar confuso e, em outras vezes, ofegante por ar. Mas isso o fortalecerá no final. Quanto mais intenso o calor, mais forte sua fé. Após a dor desaparecer, sua fé permanece firme, como um distintivo de que você está pronto para a tarefa de Deus. Quando você sentir o calor do fogo testando sua fé e paciência, não recue. Não acredite quando sua mente diz que você não conseguirá. Veja, Deus não lhe dará o que está além da sua capacidade. Ele sabe o quanto você pode aguentar. Embora você não possa ver, Deus vê a força intocada depositada em você. Mesmo que o presente pareça uma maldição, seu teste é um canal através do qual Deus o abençoa. No final, você será transformado, mas mais do que qualquer coisa, você será mais semelhante a Cristo. Deus está com você. Não deixe os desafios temporários o desencorajarem. Deus deseja o melhor para você, então Ele o prepara com testes. Deus tem um grande futuro à sua frente. Embora possa parecer difícil, mantenha sua fé em Deus e continue vendo a glória que espera por você. Acredito que você foi grandemente abençoado e transformado por este encontro. Permaneça abençoado e obrigado pelo incrível apoio. Lembre-se de compartilhar seus pedidos de oração nos comentários abaixo. Que você receba bênçãos maravilhosas hoje.